que é um trabalho de uma análise que foi feita em cima de um grupo de WhatsApp. Tá? Na verdade, o nome da apresentação, né, o João me pediu um nome para a apresentação, eu coloquei o primeiro nome que apareceu na minha cabeça, era análise de... Como é que foi mesmo o nome? Foi um grupo de... Análise de um grupo de discussão de política no WhatsApp usando R, né? Mas, na verdade, isso não importa tanto, não importa a linguagem de programação, não importa nem tanto o objeto, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui algumas questões de análise qualitativa, análise de texto, XMind. Acho que essa talvez seja a principal questão aqui dessa apresentação. Tá? A minha vontade de trabalhar com TextMind, ela é, na realidade, com análise qualitativa, ela é diretamente relacionada com a minha tese de doutorado que eu fiz utilizando análise qualitativa. Tá? Então, fiz várias entrevistas, coletei artigos, coletei vídeos, fiz transcrições e tal. E então gerei uma base de textos relativamente grande, fiz essas análises no Atlas TI, que é uma ferramenta de análise qualitativa. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. Atlas TI é muito utilizada para quem faz trabalhos acadêmicos, né, com essa abordagem qualitativa. E então, recentemente eu publiquei esse artigo, um artigo sobre a minha tese, e quando eu publiquei esse artigo, me lembrei, poxa, eu nunca mais trabalhei com análise qualitativa, nunca mais trabalhei com análise de texto, e agora que eu estou sabendo um pouquinho aí de R, vou tentar fazer algumas coisas que eu fazia lá no Atlas TI, vou tentar fazer agora com o R. Tá? Então, a minha primeira experiência foi uma experiência que eu sei. Sim, só algumas coisinhas, tá? Umas disclaimers aqui. Tá? Eu acho que o Marcos não falou que eu trabalho na STN, nem precisava falar, mas assim, como algumas pessoas sabem que eu trabalho na STN, eu quero dizer que esse trabalho aqui que eu vou apresentar, o meu trabalho de análise do WhatsApp não tem nada a ver com a STN, não tem nada a ver com o Tesouro Nacional, tá? Para deixar claro, até porque envolve algumas considerações mais delicadas, né? E então não tem nada a ver com o Tesouro Nacional. Agora, esse aqui tem sim, tá? Esse trabalho aqui, desculpa, eu vou ficar o tempo todo fazendo isso aqui para não dar time-out e ter que voltar aqui. Né? Esse trabalho que eu estou mostrando aqui é um trabalho lá do Tesouro Nacional mesmo, em breve deve estar disponibilizado por aí afora. Para quem conhece contabilidade, esse aqui é um aparato que serve para a gente montar dinamicamente indicadores contábeis, certo? Então, aqui a gente trabalha com o balanço do setor público nacional, tá? É uma ferramenta que mostra contabilidade dos estados, dos municípios da União, ok? E temos aqui alguns painéisinhos aqui, por exemplo, aqui a gente mostra, essa resolução não está ajudando, tá? Mas aqui aparece o total do ativo e o passivo de patrimônio líquido dos estados, municípios da União, esses valores aqui em bilhões, tá? E a gente já tem um indicador que é o total do ativo contra o total do passivo, tá? Esse indicador, ele não está dando para ver aqui, mas ele aparece aqui embaixo, normalmente, né? Então você monta dinamicamente esses indicadores. Bom, isso não tem nada a ver com análise textual, tá certo? Mas, o que acontece? A gente estava trabalhando com uma base de dados enorme, né, de milhares de linhas de demonstrativos contábeis, e dentro dessas linhas de demonstrativos contábeis tinha as próprias contas e as descrições das contas, tá certo? Então, por que não trabalhar com essas outras informações, tá certo? Porque tem muita coisa rica na própria descrição das contas, que é justamente o que aparece aqui, ó, dicionário de contas. Então aqui aparecem todas as contas que existem no plano de contas do setor público. Alguém conhece contabilidade? Só uma pessoa? Então, tem um plano de contas que mostra quais são as contas que
que na hora que você for fazer a contabilidade, os lançamentos têm que se adequar, tá certo? E esse plano de contas na contabilidade brasileira é feito de algumas milhares de linhas, tá certo? Então, nessa dicionário de contas que a gente criou aqui, nós temos a conta, que é um identificador único da conta, é o ID, o chave primário, né? O título da conta e a função. Ok? Então, por exemplo, o ativo compreende os recursos controlados por entidade, por consequência e por aí vai. Tá certo? Então, nós temos várias descrições dessas contas. Então, agora já estamos aparecendo textos. Ok? Então, vamos tentar entender o que está por trás do plano de contas. Aí é onde entra um pouquinho aí, agora é onde a gente vai entrar no text mining. Tá? A gente pegou esses textos e fez uma rede de palavras. Que é essa rede de palavras aqui. A gente pegou todos os textos de todas as descrições das contas e fez uma análise de correlação entre as palavras. Então a gente identificou depois uma teia de palavras, como é que se juntavam as palavras, certo? Então a gente fez esse gráfico aqui. Vou aumentar o tamanho do fonte aqui para a gente poder ter uma possibilidade de visualização. Tá? E aí, o que é que acontece? Na hora que a gente analisa as palavras que se juntam, a gente começa a ter uma maior compreensão do que está por trás do plano de contas. Qual é a filosofia, digamos assim, que está por trás de um plano de contas? Porque todo plano de contas ele segue uma filosofia. Tudo segue uma filosofia, né? Então, a contabilidade pública, principalmente a contabilidade pública que é gerenciada pela Tesouro Nacional, ela tem uma filosofia muito clara que a gente tenta descobrir através dessas redes de palavras, certo? Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, aqui, ó, Banco Central, qualidade, autoridade, Banco Central Brasil, uso, qualidade. Essas palavras estão sempre juntas e aparecem muitas vezes. Então, o que está por trás disso é que o plano de contas, a contabilidade pública reconhece o Banco Central como uma autoridade monetária, certo? E aí temos outros lançamentos, nós temos um aqui, esse aqui é pós, pré, moeda, fixada, tem várias palavras aqui, moeda estrangeira. Quando se junta essas palavras, quem conhece contabilidade vai perceber que há uma preocupação com o cálculo de um valor justo, uma atualização monetária dos valores históricos da contabilidade. Ou seja, se eu compro um apartamento há 10 anos atrás, eu não posso necessariamente registrar esse valor com valor histórico. Eu tenho que trazer para valor presente, buscando avaliar pelo valor corrente, valor real de mercado, né, desse bem, né, desse ativo. Tá certo? Então, essa aqui foi uma aplicação de mineração de texto que eu fiz. Tá certo? Então, foi uma experiência, tá, que a gente fez utilizando um objeto de trabalho típico lá do nosso ambiente de trabalho. Em seguida, eu fiz uma outra experiência, só que não está rolando aqui, eu não sei porquê. No meu celular está aparecendo, mas aqui não está. Essa outra experiência... Ah, que massa, apareceu. Esse aqui é o seguinte. Tem um post do Chico Buarque, vou arriscar-me aqui a clicar aqui e ver o que é que acontece. Tem um post do Chico Buarque no Facebook do Chico Buarque, que ele diz o seguinte: quais são os versos, qual é o verso do Chico Buarque que você mais gosta? Tá certo? Qual é o seu verso preferido das canções do Chico Buarque? Ok? E aí, as pessoas iam... Pô, não faz para tirar isso. Baixo agora não. Oi? Baixo agora não. Agora não? Não. Ah, tá. Certo. Aqui, vocês vão ver aqui, eu tenho 4.000 comentários, tá certo? Na época que eu baixei, não fui eu nem que baixei, foi o Charles, lá do nosso grupo, do curso do Grupo R Brasil. Ele baixou para mim e mandou lá da Suíça para mim a base de dados com 3.300 comentários. E os 3.300 comentários, eles são trechos de música, ó. Não se afogue não, que nada é pra já, o amor não tem pressa,
A saudade de arrumar o quarto do filho que já morreu. Ou seja, são textos completamente aleatórios. Eu não estou falando aqui que as pessoas escrevem o nome de uma música. E aí pode aparecer várias coisas, pode aparecer vários comentários. Inclusive, não só trechos de música. Tá? Então, qual foi a mineração de textos que eu fiz aqui? Eu fiz 2 minerações de textos. Uma bem basicona, bem trivial, que é a nuvem de palavras. Né? Então, peguei todos os comentários, trabalhei o texto, trabalhei a base de dados. Essa é uma coisa importante. Quem é de ciência de dados sabe que os dados nunca estão perfeitos, a gente vai ter que trabalhar um bocado. Então, nesse caso aqui, um trabalho que eu tive foi identificar stop words. São as palavras que não precisam ser contadas, algumas vezes são preposições, conjunções, né? Essas palavras não são relevantes, tá certo? E eu fui e montei a rede de palavras e criei aqui uma aplicaçãozinha Shine. Shine é uma forma que a gente tem no R de gerar aplicações interativas para o usuário. Então você pode clicar aqui e dizer qual a quantidade de palavras que você pode ter, certo? E aí gerou essa figurazinha aqui bonitinha, e que, como era de se esperar, Chico Buarque, a palavra amor, né? Eu sou um fãzão do Chico Buarque, amor é a palavra que mais aparece dentro dessa mineração de textos. Isso ficou tão legal. O amor diário da gente. Oi? O amor diário da gente. Cotidiano, a discussão do cotidiano do amor. Exatamente. E aí, para quem conhece a obra de Chico Buarque, vai ver que tatuagem, paletó, são palavras-chave, né, dentro da música do Chico Buarque. Tá certo? Então, essa foi uma das coisas que eu fiz com mineração de texto, e a outra foi essa rede de palavras aqui, que é mais ou menos a mesma coisa lá da rede de palavras do setor público. Ok? Só que aqui tem uma jogadinha. Eu fiz mais uma implementaçãozinha aqui, que é que você, com o mouse apertado, você marca as palavras, por exemplo, roda gigante, aí aqui ele localiza exatamente a música que se refere àquela seleção. Então, são brincadeiras que eu fiz utilizando mineração de texto, usando Shine, usando alguns recursos. Ah, então, beleza. Então, tive a primeira aprendizagem com BSPN, tive esse outro, e agora eu tentei fazer uma outra aprendizagem mais de análise mesmo, onde eu escrevo algumas coisas, e aí é onde entra finalmente na questão das análises do grupo político do WhatsApp. Ok, gente? Estou rápido demais, está tranquilo? Eu demorei muito e caí. Aqui nesse trabalho, a ideia era fazer tipo um relatório de pesquisa, tá certo? Eu tive um achado. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho até de uma outra coisa interessante que é storytelling. Vocês conhecem essa abordagem de storytelling? Já apareceu aí no vocabulário de vocês. Então, eu fiz uns achados e eu guardei o achado para o final, tá certo? E fui contando uma história, né, nesse relato para chamar a atenção, para não entregar o ouro logo de cara. Tá? Então, começa o relato circunstancializando o grupo de pesquisa, o grupo que foi pesquisado. Né? É um grupo de WhatsApp que discute política, formado por, no máximo, até 13 amigos, que se conhecem desde a época da Escola Técnica Federal do Ceará, final da década de 80, início da década de 90, então faz muito tempo. E com esses recursos de internet, esses grupos se reuniram novamente e, perto da discussão do impeachment da Dilma, esse grupo se uniu para discutir, para diminuir um pouco as angústias. Né? E assim, é um grupo diverso, eu tento anonimizar o máximo possível essas pessoas, coloco coisas assim, bem vagas, mora em 5 apps distintas, uma assim, para a gente da SNI, ninguém, a BIM, descobrir quem são essas pessoas. Né? Essa é uma preocupação muito forte quando a gente está trabalhando com gente, né? Anonimação, tá certo? E aí, eu começo o primeiro gráfico que eu mostro,
eu mostro um gráfico que conta as mensagens dia a dia desde que o grupo foi inaugurado, desde abril de 2016 até quando o grupo foi, digamos assim, encerrado no WhatsApp. Ele foi encerrado no WhatsApp, depois foi para o Telegram, também por questões da ABIN, né? Vamos para um lugar onde tem um pouquinho mais de segurança da informação. Então, saiu do WhatsApp, foi para a ABIN. Ou foi para o Telegram, no caso da ABIN. Tem alguém da ABIN aqui? Bom, esse aqui é um gráfico que a gente utiliza no R, que é muito interessante para análise de séries temporais. Tá certo? É o digraph. Vocês conhecem o digraph? Alguém aqui programa em R? Tem uns caras que já conhecem. Então, o digraph é muito legal para você utilizar com séries temporais. Ele já se conecta direto com um objeto do tipo time series, e isso facilita muito a questão da gente setar alguns parâmetros, principalmente a questão do eixo X aqui. Qual era a minha preocupação de usar aqui o digraph? Eu poderia ter usado o ggplot 2, algum geonline do ggplot 2, mas eu achei que não ficaria legal porque tem alguns gaps. Poderia ter alguns gaps. Mas por incrível que pareça, desde a inauguração do grupo até o fechamento do grupo, não teve um dia que alguém não tenha mandado uma mensagem, nem tenha sido, opa, estou aqui, né? Mas todo dia teve alguma mensagem. Mas podia ser que não tivesse, podia ser que tivesse havido algum gap. Então o digraph ele resolve um pouquinho essa questão dos gaps. Tá? E é interessante aqui o digraph que você passa aqui o mouse e vai acompanhando aqui os pontos. E você pode fazer os zooms, pode criar uma janelinha aqui de análise, né? Então ele tem essa característica legal. Beleza? Então o que é que chama a atenção aqui nesse gráfico? Nós temos aqui de um modo geral, né, nós temos poucas intervenções diárias, tá certo? Mas temos alguns outliers aqui, vocês estão vendo aqui, né? Temos essa região aqui toda de outlier. Essa região aqui, você observa, não tem nada de ponto baixo, é tudo ponto elevado aqui, né? Os pontos que se formam são todos pontos muito elevados. E que região é essa aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui. Essa região aqui, deu para ver melhor aqui, né? Aqui nós temos uma região que é bem diferente da região das demais regiões. Essa região aqui é a região do primeiro e do segundo turno. Ok? Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção. Quais foram as coisas que chamaram a atenção, então, logo de cara? A frequência, do modo geral, é muito baixa de mensagens. Temos alguns outliers, picos, e temos uma região inteira, de intervalo de uns 2 meses aproximadamente, e que é tudo outlier. Tá? Bom, aí pronto, aí isso aí acabou gerando uma pergunta de pesquisa, né? Como é que a gente identifica essa região desse outlier, né? E o que aconteceu, né, nesse período? É óbvio que aconteceu nesse período, é o primeiro e segundo turno, né? Mas assim, o que é que caracteriza, do ponto de vista das discussões e tal, nesse período aí? Bom, eu queria chamar a atenção aqui que, de modo geral, os nossos trabalhos no Tesouro Nacional e os meus próprios, privados, eles permitem que a gente veja o código que está por trás, certo? Então, vai apertar esse botãozinho Code, e aqui ele vai exibir o código que está por trás desse gráficozinho aqui. É uma boa prática da gente. Por mais que fique feio esse botãozinho aí, mas no nosso caso aqui a gente não quer trabalhar tanto com estética, mas sim na abertura do dado, abertura da discussão da problemática. Tá? E aí pronto, beleza. Aí vamos tentar avaliar um pouquinho melhor esses achados. A gente fez um boxplot aqui. Boxplot, ok?
Então eu fiz esse box plot aqui para identificar justamente as medidas estatísticas que o box plot representa. Primeiro quartil, mediana, o terceiro quartil, ponto de mínima, ponto de máxima. Aí vocês observem aqui, ó, que fica tudo espremido. Ó. Como fica espremido aqui a caixa em si, 75% dos dias, né, você tem aqui, pede até a escala, né? Você tem uma frequência de mensagens muito baixas quando você vê esse quadro como um todo. Você vai identificar que existem 128 outliers, que corresponde a 15% das datas analisadas. Então, durante todo o período de análise que foi feito, 15% desses dias foram de outliers. Por isso que dá esse achatamento aí no box. Tá? E aqui tem até o resumo das estatísticas. Ó. Observe que a mediana é 14. Ou seja, em até 50% dos dias se enviaram apenas até 14 mensagens. Só que a média é praticamente o dobro, né? 28. Certo? O terceiro quartil é 30, é um pouquinho maior do que a média. Né? Então, assim, está percebendo que essa análise mostra de uma coisa muito importante que é o outlier. Os pontos fora da curva são muito mais interessantes para análise do que os pontos normais. Tá certo? Isso aí parece ser muito interessante para quem estuda comunicação, quem é da comunicação social, sabe que o importante é noticiar que o rabo abanou o cachorro. Porque o cachorro abanar o rabo é o normal. Né? Então é mais ou menos isso aqui. Isso aqui, de repente, se alguém da ciência política, alguém da ciência econômica verifica esse gráfico aqui, pode até discutir assim, como é que o WhatsApp ele reverbera, né, o rabo abanando o cachorro que acontece no ambiente fora dos grupos, né, repercutindo outras mídias sociais, repercutindo a mídia tradicional e etc. Certo? Então, essa é uma chave que esse tipo de análise em cima de uma base de dados de texto vai lidar. Tá? Bom, aí o que é que acontece? Então, só lembrando, eu estou querendo descobrir esse carinha aqui. E como é que foi que eu descobri? Eu não quis ser arbitrário. Como é que eu vou descobrir? Eu vou nomear esse ponto aqui, por exemplo, como sendo o início do meu ponto de discussão mais polêmica. Então, eu fiz uma análise de cluster, utilizando K-medioids, tem um algoritmo que o R utiliza, que é PAN, tá? E aí eu fui testando, né, como todo uso de cluster, né, você vai fazendo tentativa e erro, e eu identifiquei, se você coloca 4 grupos, o quarto cluster, ele começa a dar exatamente num ponto em que você consegue, pela análise dos seus dados, identificar onde é que começa a se discutir o primeiro turno das eleições. Antes disso, se discutia política, porque o grupo era para discutir política, mas se discutia outras coisas, não necessariamente eleição. Mas pela análise de cluster, a gente marcou o ponto exato onde se começou a discutir o primeiro turno e em seguida o segundo turno. Oi? Desculpa perguntar. Qual foi... Eu tenho a data aqui. 10 de agosto de 2018. 29 de agosto, o economista que é presidente do DIAI de Pernambuco escreveu um artigo chamado O Surto Nacional de Dissonância Cognitiva. Teve 2 caras só que falaram sobre isso. Ele e um engenheiro de produção com doutorado em administração falando sobre a mesma problemática. Quer dizer, são as pessoas de maior nível de capacidade de pensamento que conseguiram sacar tal coisa. E o teu dado mostra isso. Mas está nessa linha aí, né? Está nessa tendência. E aí, o que foi que eu fiz? Então, a gente chegou a 2 clusters. E agora a gente volta lá para os box plots, só que a gente analisa os 2 clusters diferentes. E observem aqui, ó, o cluster fora do período eleitoral, que começa
em abril de 2016 e termina em 9 de agosto de 2018, ele tem essa distribuição. Observe que a média, a mediana, terceiro quartil é tudo menor do que o cluster das eleições. Ou seja, a gente demorou... Eu estou me entregando que eu faço parte do grupo, né? O grupo demorou 2 anos e 10 meses, sei lá quanto tempo, para discutir a mesma coisa que em 2 meses. Em 2 meses se discutiu o que se discutiu em 2 anos e 10 meses. Então, como foi forte esse movimento das eleições do 2018, né, nos debates. Tá? Bom, então, está caracterizado, né? Então, isso aqui, de uma certa forma, confirma a análise de cluster, que normalmente nós temos dois conjuntos diferentes de dados para serem analisados aqui. Esse box plot, de certa forma, confirma isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: a análise textual aqui, ela está indo muito além dos textos. Certo? Então, nós estamos pegando aqui os metadados. Ou seja, nós não estamos analisando só as palavrinhas que aparecem nas digitações, mas nós estamos pegando aqui a data que foi analisada, certo? Em cima dessas datas, nós encontramos clusters de datas e descobrimos que existem alguns fenômenos quantitativistas, aí, frequencistas, relacionados a essas análises. Tá? Frequências que são analisadas não em cima das palavras, mas em cima dos metadados. Nesse caso, o metadado é a data. Tá certo? Isso é interessante por quê? Porque se você eventualmente for trabalhar com análise de discurso, não vai ser interessante você só montar uma nuvenzinha de palavras do cara que discursou. Se você quer analisar, por exemplo, fazer análise de discurso dos parlamentares, você vai se interessar se aquele discurso daquele cara ele foi feito lá na Câmara dos Deputados, se ele foi feito numa assembleia do partido dele, se foi feito na cidade dele, porque tudo isso importa, o contexto importa. Aquela análise aqui do Chico Buarque, já saiu aqui, mas qual era a questão ali? Dos 3.300 comentários, aquela redezinha de palavras ali, é aquilo dali. 3.300 comentários gerou aquela rede de palavras pequena. Ou seja, 3.300 pessoas conversando, fãs de Chico Buarque, né, que conhecem muita música de Chico Buarque. Chico Buarque tem mais de 400 músicas, mas se fecharam em 10 músicas. E se você for dar uma analisada, as 10 músicas que saíram, principalmente pela nuvem de palavras que saiu ali, você vai perceber que são músicas românticas, músicas de amor. E o Chico Buarque, ele é conhecido por uma diversidade de temas, né? Ele é o trovador, ele é o político, ele é o romântico, né? Mas as pessoas... O crítico. Mas naquele momento, as pessoas quiseram falar de amor, né? Então são sacadas, né, que você tem que identificar através do contexto. Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que a análise text mining, análise qualitativa, ela vai muito além dessa coisinha bonitinha de formar nuvenzinhas de palavras, de análises frequentistas de palavras em si. Né? Você tem que colocar o seu cérebro para pensar, você tem que colocar contextos e tudo mais. Tá? Tem uma vez eu tive uma conversa, eu não vou dizer o nome, porque eu acho que ele não me deu nenhuma autorização para dizer, foi um cara que conhece bem de análise qualitativa, mas quem é da área deve saber quem é, se eu disser vai saber quem é. Ele falou que fez uma vez uma análise de vários jornais sobre um determinado governador de um estado brasileiro. E grande parte dos jornais falavam do governador usando verbos ativos. Ele estava na voz ativa. E um jornal especificamente falava do governador na voz passiva, principalmente na questão de problemas. Então, isso aí tem uma sacada muito grande. Porque os jornais que falavam na voz ativa estavam atribuindo um ator, um sujeito,
da oração, ativo. E o da voz passiva, ele faz um objeto da oração. Ele é passivo. As coisas aconteceram e ele casualmente era o governador. Então são coisas como essa que devem chamar a atenção do analista que vai fazer uma análise textual, uma análise qualitativa. Tá? E aí, então, é mais ou menos com essas coisas em mente, a gente remonta aquele primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico aqui. Tá? A gente remonta e já dá um destaque aqui no dia 10 de agosto, foi o que eu falei, 10 de agosto de 2018 até o final, a gente diz aqui de vermelho, e diz que isso aqui é o primeiro e segundo turno, e vai tentando dar nomes aos diversos, alguns outliers, pelo menos os principais aqui. É um impeachment, esse vice do Janot, isso aqui é alguma vice do Janot, que foi demitida, uma coisa assim, nem me lembro direito mais o que foi. Isso aqui é o famoso episódio das malas, que arruinaram com o Temer, o governo do Temer, a prisão do Lula, e aqui o primeiro e segundo turno. Tá? Então, assim, qual é a questão aqui? A gente observa, de novo, o rabo abanando o cachorro. Certo? Os grandes temas de política que aconteceram no ano passado, eles apareceram aqui. E aí, ó, a questão do analista. Você sabe, peraí, o que é isso aqui? Eu não lembrava disso aqui. Aí eu fui lá na base de dados, recuperei esse dia, fiz uma análise e descobri, isso aqui foi... Os outros dados não, os outros dados eram mais óbvios, mas esse aqui eu não lembrava. Então você tem que colocar o seu contexto, a sua experiência nessa sua análise qualitativa. E aí a gente vai, agora sim, vai uma coisa mais frequentista, né? Aqui para identificar as palavras que eram mais citadas, foram mais citadas durante todo o período. Então a palavra disparada que mais aparece é Lula. Observe aqui que por mais que a gente faça o esforço de tirar as palavras, de tirar as stop words, mesmo assim você não vai conseguir sair com tudo. Tá? Existe até alguns dicionários que indicam que isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, mas eu não usei. Tem um pronome, senão eu tiraria várias coisas. Por exemplo, verbo praticamente não importa. Vai. Vai o quê? Isso aqui eu acho até que é um amigo que ele é corintiano, tem aquela história, vai Corinthians, né? Então, provavelmente é de tanto torcida pelo Corinthians que apareceu aqui. Então eu tirei aqui somente as palavras que eram realmente relevantes. Lula, PT, Bolsonaro, golpe, Haddad, Temer e tal. Então aqui é interessante, você observa que o Lula é disparado, o tema mais comum, o PT vem em seguida, e por aí vai até que chegar povo e poder. E uma outra palavra que tem aí que é muito interessante, que é democracia. Ou seja, se você fizer uma análise aí já da ciência política, você vai perceber a maturidade do grupo. Porque não fica somente nas questões mais simples, né, personalísticas da política. Você está lá discutindo poder, está discutindo democracia, está discutindo povo, né, que acho que essa é realmente a grande discussão política que perpassa os sujeitos casuais da política. Né? Então tem essa conotação interessante. Né? Isso, um cientista político pega um grupo desse, pega um outro grupo qualquer, com essas palavras aqui, ele já faz uma diferenciação bem grande. Tem um amigo que está trabalhando com isso também, nessa mesma linha. Isso aqui foi hobby, tá? Mas tem outro que está fazendo isso academicamente mais forte. E um grupo que ele pegou, acho que não dá nem para fazer stop words, porque não tem nada. Você não consegue extrair absolutamente nada. É só meme, é só kkk, hihihi, hehehe. Né? Você não consegue... O significado da meme, ninguém... Porque isso pode ter um sentido figurativo e representar algo, por mais que, vamos dizer assim, banal seja, tem um significado. Sim, tem. Tem, com certeza. Acho que o meme ele faz parte já da linguagem. Né? Só que nesse caso aqui, não dá, pela forma que eu trabalhei, não conseguia capturar imagens, pegar mais texto. Tem até uma forma de capturar, pegar imagens também, mas aí reduz o meu N.
Aí eu preferi ficar com um N maior, e aí eu peguei texto. Tá certo? Então, ó, de novo, as sacadas, qualitativista. Né? Você percebeu, olha, isso aqui é um texto, são textos que aparentemente tem mais contexto, tem mais análise, tem mais profundidade. Aí você pega outros grupos, aí, não, isso aqui é gente que nunca discutiu política na vida e aí um pânico qualquer, pânico que eu falo aquele programa, ou outra coisa que tenta influenciar as pessoas mais recentemente, diz, agora está acontecendo algumas coisas, é bom você começar a discutir política. E os caras não têm bagagem, e aí vão ficar fazendo kkk, que e colocando memes repetidos que muitas vezes não sabem nem o contexto que está aquilo ali. Né? Então, acho que essas coisas são interessantes de se observar. E aqui, ó, é o gráfico da evolução das citações. Esse gráfico aqui é um gráfico de linha. Aí aqui tem algumas coisas interessantes. Já um pouco aí da questão da representação gráfica das estatísticas. Tá certo? Você tem aqui muitas linhas e você não consegue distinguir bem uma linha da outra. Tá certo? Mas mesmo assim eu mantive, porque, de novo, o diagraph ele dá algumas opções interessantes de visualizações. Tá? Então, por exemplo, na hora que você repousa o mouse em algum ponto, ele mostra os pontos e com a legenda, se você não for daltônico, dá para entender um pouquinho, tá? Mas é uma provocação. O cara, de novo, que é storytelling. Estou chamando a atenção do cara para se envolver com a história. Então, esse gráfico aqui importa muito mais o jeitão do gráfico do que os dados em si. Né? Você vai perceber que tem uma palavra que era bem desconhecida, ou não era tão... Na verdade, que ela aparece com certa frequência, tem um ponto bem alto aqui, e depois volta e segue na trajetória relativamente elevada. E tem outro ponto, tem outra palavra, que ela é assim, que ela não é conhecida de jeito nenhum, quando chega bem aqui, ela dispara. Então, da abordagem de storytelling, isso aí é bom para dar tem alguma coisa aí. Tá? E aí, o que é essa coisa? Essa coisa a gente consegue representar melhor num mapa de calor. Tá? Aquela palavra que aparece com certa frequência, que tem um pico e depois volta, é a Lula. Tem um pico bem aqui, que é justamente no dia da prisão, e depois volta para um patamar relativamente elevado. Aqui não dá para ver muito destaque, porque a resolução está muito boa. Aqui dá para ver melhor. Tá? Aí você vê o Temer, também é uma palavra que é muito usada, tem alguns picos aqui, depois volta a cair um pouco, tá certo? Mas o que mais chama a atenção são essas duas palavras aqui, Haddad e Bolsonaro. Elas praticamente não existiam. Elas só foram aparecer justamente, mais ou menos, no 10 de agosto. Tanto Haddad como Bolsonaro. Eram ilustres desconhecidos, não eram desconhecidos, obviamente, mas não era tema. Né? Então, de novo, o cientista político pega isso aí e vai fazendo análises as mais diversas, certo? Bom, por fim, esse aí é o último gráfico que eu faço análise, faço conclusões e futuras análises. O que é que a gente pode colocar aqui? Aí a gente já pensa assim, quem é o cara que fala mais, qual é o cara que... A gente já pode fazer uma análise de sujeitos do grupo, né? Qual é o cara que mais puxa discussão, né? Coisas desse tipo. Como é que as palavras se relacionam, né? Como é que, por exemplo, Temer se relaciona com golpe. Aí a gente volta lá para aquela rede de palavras lá do Chico Buarque e do BSPN. Né? A gente faz aquelas correlações. Né? Eu não quis fazer aqui, porque como todo trabalho tem sua delimitação, mas a gente deixa aqui sugestões para outras análises, ou até para mim mesmo, mais adiante, quando tiver um pouquinho mais de fôlego, fazer isso. Tá bom?
Então era isso que eu queria apresentar a vocês. Obrigado pela paciência. Estamos abertos. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Fernando? Boa noite. Sensacional esse trabalho. Sou um grande fã seu. Obrigado. Te acompanho no Live Brasil no Telegram. E, assim, queria te fazer 1000 perguntas, só que eu vou deixar para fazer no inbox depois. Vou fazer só uma. Tu chegou a pensar em algum momento a usar análise de sentimento no trabalho? Cheguei a pensar sim. Qual foi o entrave? Não sei se foi tempo, se foi falta de algum pacote. Não foi. Na verdade, assim, eu tinha um projeto enorme de fazer isso. Por que que eu fui fazer isso aqui? Porque eu queria, como a gente ia acabar o grupo no WhatsApp, eu queria deixar um legado. Então, qual era a ideia inicial? A pessoa disse, o que é que eu discuti em tal dia? Eu clicaria aqui, e aí apareceria, o que é que se discutiu naquele dia? Clicaria ali e apareceria na data table, faria um data table, que aparecia todos os sujeitos e todas as discussões que apareceram naquele dia. Então, a minha ideia, inicialmente, era muito mais uma questão mais interativa, né? Mas aí eu percebi que eu já trabalhei muito com essa questão interativa lá no Chico Buarque e tal, aí agora eu vou ter milhares de outras ideias. E aí eu fui fazendo, isso aí era um hobby, era final de semana, e nem sempre eu conseguia ter disponibilidade no final de semana para fazer isso, então resolvi fazer um corte. Então, aprofundar um pouquinho mais do que eu já tinha feito, então não entrei muito na análise de sentimento, tá? Mas é uma coisa que eu queria fazer. Lá do Chico Buarque, que eu queria fazer depois alguém me sugeriu, era verificar os likes. Né? Quais eram as músicas que eram mais relacionadas a likes e amor, né? Coraçãozinho, né? Coisas desse tipo, né? Mas aí foi uma opção mesmo, nesse momento foi um corte metodológico. Valeu. José Maria Riganhano, paulistano. Eu não sou um grande usuário de estatística, mas a gente sabe que os outliers, muitas vezes desprezados pela maioria dos estatísticos, que enquadram que a questão concreta é analisar a curva normal, e desprezar o outlier, e retirar o outlier. Na realidade, em marketing, o outlier mostra nichos de mercado. Exatamente. A pergunta, quer dizer, contextualizando dessa forma, os seus outliers, 1, 2, 3, 4, os maiores outliers estão relacionados à quantidade de expressões, vamos dizer, a frequência de interações na discussão do grupo, ou as palavras, quais eram os aspectos? Aqui era a frequência de interação, o número de mensagens. Interações. Essa aqui, por exemplo, são 400 e tantas mensagens. Você imagina, 400 e tantas mensagens no mesmo dia, de um grupo de 12 pessoas. O pessoal não saiu da frente do WhatsApp. Porque isso está... Quando se contextualiza o que estava acontecendo na época, o cientista político vai saber justificar o porquê dessa interação, pelo menos clamor. Então, porque você pegou um público, vamos dizer assim, super qualificado. Seguramente, se você pegasse, desculpe a plateia, povo analfabeto funcional, não teria esse padrão. Não teria. Seguramente. Talvez nem tivesse nem esse grupo, né? Porque, talvez tivesse, mas quando fosse de memes. Isso, e principalmente com essa duração toda. Então, 2 anos, a gente conversa sobre outras coisas aqui, sobre futebol, sobre as nossas reminiscências de escola técnica, fulaninho, onde tá? Mas isso aí é ponto fora da curva. A normal era conversar sobre... Parabéns, obrigado. Eu tenho uma pergunta também, só para... Pode falar. Sou Caio, né? Eu achei, até por uma brincadeira, primeiramente, parabéns pelo trabalho.
né? Mas você falou assim, quem é daltônico não consigo, né? Uma brincadeira assim. Mas até pelo gráfico do Tesouro Nacional, você trabalha nessa parte, você tem essa preocupação, porque assim, eu tenho visto alguns podcasts, algumas pessoas falando muito sobre essa questão de integração, né, muito sobre a questão de racismo e tudo. E nesse trabalho do Tesouro Nacional, que é algo que muitas pessoas vão ter acesso, algo que vai ser publicado, algo que com vários tipos de dificuldades, né, tem-se essa preocupação com essas pessoas, né, em relação à apresentação de dados e como que a gente poderia colocar isso da melhor forma apresentável. Claro, tem sim. Essa é uma preocupação importantíssima. Eu não sou exatamente o melhor cara para falar nisso, mas o Marcos sabe, trabalha comigo, o Thiaguinho, ele é um cara que saca tudo desse negócio, sabe? História de cores, de divergência, um monte de coisa assim que eu não conheço. Quer dizer, se eu parar para estudar, eu vou conhecer, obviamente, né? Então, assim, aqui é muito experimental. Esse aqui, principalmente, é muito experimental. Por exemplo, esse vermelhão aqui não ficou legal, né? Não sei, né? Eu acho que não ficou legal. Mas, assim, de noite com fome, madrugada, era o que rolou. Vai, né? Mas, assim, tem a preocupação na paleta de cores. Existe uma paleta de cores já definida pelo próprio Tesouro Nacional. Você usa preferencialmente essas cores. Se quiser usar cores, um gradiente de cores, você usa essas cores aqui para o gradiente, né? Então, você tem diversas já orientações para fazer isso. Né? Vou até fazer uma colocação aqui também, só porque eu ia depois falar sobre esse gráfico. É interessante aqui porque tem muito aí dos ensinamentos da Cole, lá, por exemplo, no livro de storytelling com dados, né? Que é quando você pega, você vê que o comparativo foi um primeiro gráfico, né? Esse gráfico indica visualmente quais são cada um dos pontos, indica os pontos que estão se vê. E aí tem um livro muito bom sobre isso, que é o Storytelling com dados lá, que ela explica exatamente esse tipo de coisa. Seus gráficos podem ficar melhor, muitas vezes, colocando texto mesmo, né? Indicando explicitamente alguns pontos no gráfico, o que você quer de fato mostrar e para onde você quer que a pessoa olhe, né? E consiga... isso aí. Eu estava saindo direto, efetivamente, aí eu peguei todo o contexto ali, não sei se você explicou no início, mas é fácil pegar esses dados do WhatsApp? É fácil sim. O WhatsApp no aplicativo. Foi no aplicativo? Ou foi no aplicativo ou no WhatsApp Web? Acho que foi no aplicativo. Você tem lá com a forma como exportar isso para texto. E aí, de novo, tem aquelas velhas malandragens lá de você trabalhar com os dados. Tira uma coisa daqui, tira uma coisa lá. Tem umas coisas que não faz sentido, então... deixa eu ver se eu consigo pegar. Quando o dado chega aqui na sua análise, você já tratou ele, fora daqui? Já, exatamente. Isso é uma coisa interessante de se falar. Normalmente eu faço isso. Eu faço todo o tratamento, todo o ETL, digamos assim, eu faço fora, e aí eu já pego um dado bonitinho, jogo um RData e dou um upload aqui para a aplicação. Só parabéns, a curiosidade da mineração dos dados dessas conversas de rede social, né? Muito emojis, né? E tem quase um vocabulário específico nessas conversas. Vocês consideram isso como um texto para vocês? Isso separa? Pois né, essa é uma questão, né, que na hora que o Marcos pergunta isso aí, como é que eu faço para pegar esses dados? A gente tem duas opções, texto e texto e imagem, coisa assim. Aí o que acontece? Se você pega texto e imagem, ele vai te trazer menos coisa. Ele até avisa. Se você optar por texto e imagem, você vai, sua quantidade de dados vai ser menor. Então, como a gente não usa muito meme, e o meme aqui é periférico, é outlier, né? Outlier no sentido de que é bem pouco, né? Não que é muito, mas aqui é pouco, aí eu desconsiderei os memes. Mas provavelmente tem gente que trabalha com isso. Eu acho que hoje em dia, nesse negócio que o Fred falou aí, eu acho que
deve ter alguma possibilidade de converter essas, como principalmente os emojis, né? Tão famosos aí, deve ter uma biblioteca que já... Mas se você está falando de emoji, né? Não de meme, né? Ah, não, emoji é. A maior parte deles são redondos, então você elimina a borda e vai retirando só alguns perfis internos dos emojis, né? Você elimina Isso, O padrão de pose também tem a descrição textual do Tem, desculpa, eu me confundi. Na verdade, poderia ser isso. Se for uma tabela já impressa, você consegue detectar e identificar. Mas ele aparece. Na verdade, ele aparece, os emojis, sim. Não, mas assim, mais ou menos assim, ou é um códigozinho e tal. Mas ele não aparece. Nas análises frequentistas, ele nem aparece. Né? Eles não aparecem nas formas mais relevantes disso aí. Mas, de repente, e já esse meu amigo que está fazendo essa pesquisa mais etnográfica, isso é um dado importante. Porque a frequência é tão grande que isso revela a característica do grupo. E eu acho que esbarra um pouco com o que ele perguntou, que na hora que você vai fazer a análise de sentimento, né? Talvez o cara escreveu não, mas estava rindo. Aí escreveu sim, mas estava zangado. E aí você pode fazer uma interpretação disso aí, que não é necessariamente só relacionado com o texto. Foi possível identificar nesses dados, no que você analisou aí, sei lá, que posicionamento o grupo tinha, direita, esquerda, alguma coisa assim? O grupo, ele se formou porque ele tem o mesmo funcionamento. Não, claro, eu imagino que eles são, mas lógico que vocês se uniram já sabendo qual era o posicionamento. Isso. Os dados mostraram... Tá. Se uma pessoa que não soubesse disso, né? Mostrariam que existe um reflexo, algumas coisas que foram ditas que não seriam ditas no outro grupo. Com certeza, se a gente fizesse aquela análise de rede de palavras, aqueles grafos, apareceria, né? Essas coisas apareceriam. Na hora que você colocasse as diversas palavras juntas ali, da mesma forma que eu descobri quais eram as músicas do Chico Buarque, você conseguiria identificar. Obviamente, aí não é tão fácil como aquela do Chico Buarque, que ali eu seleciono as e jogo para o vagalume identificar o machine dele, na engine dele, qual é a palavra. Sim, obviamente, um analista precisa fazer essa análise um pouco mais, mas seria possível. Fernando, belo trabalho, parabéns. Ainda mais interessante você estar dedicando isso nas horas vagas. Né? Aí eu vi que existe ainda uma possibilidade de incremento, né? Ou seja, é um trabalho em construção que você, não sei se terminou, se colocou um ponto final, mas ainda pode ter desdobramentos aí interessantes. Então eu queria saber o que você pensa em termos de evolução desse estudo, ou seja, o que seria o próximo passo, que você pensa, eu tenho algumas perguntas relevantes que eu não fiz ainda, mas eu gostaria de buscar a resposta, então quais seriam essas perguntas, ou quais seriam outras técnicas que, além do sentimento que foi bem citado lá, o que mais que pode se explorar nessa questão do text mining, que até para a gente poder pensar, e também quais são outros contextos que você tem em mente aí, que está aí nos próximos projetos que você pensa. Pois é, aqui o que eu queria fazer depois era repetir um pouco aquela questão lá das redes de palavras, até para chegar mais ou menos dentro desses achados, né, que você está sinalizando, não necessariamente com esse mesmo objetivo, mas verificar como é que essas palavras se formam e os temas surgem para além das palavras, os temas em si. Né? Uma coisa que eu queria fazer era comparar isso daí com os trends do Google, por exemplo, Google Trends. Como é que, se eu pego lá o Google Trends dessas palavras, como é que eles se comparam com esse aqui? Será que segue a mesma curva? Essa era uma coisa que eu queria fazer. Se você for do Twitter, então... O Twitter também é muito bom. O Jacques fez um no Twitter. Foi. Bem na época do a gente trabalhou juntos naquele ali. Dois. A gente era meio por fora ali, incitando o debate, meio que discretamente, né? Mas a gente fez isso. E uma outra coisa que eu aprendi no curso recentemente, que eu nunca usei, que é a questão da qualidade do vocabulário, da diversidade do vocabulário. Né? Ou seja, que eu queria até fazer um pouco com as músicas do Chico Buarque. Né?
será que as músicas do Chico Buarque têm em comum? Elas seriam as músicas mais ricas do ponto de vista do vocabulário, que na verdade é, né? Você pega as músicas do Chico Buarque, você não encontra, tem até um outro post lá assim, quais são as músicas, qual é a palavra que você só encontra nas músicas do Chico Buarque, você não encontra em outros lugares. Então, assim, são coisas como essa que queria também utilizar. Aí já seria interessante você fazer comparação entre grupos. Esse grupo aqui tem um vocabulário muito mais rebuscado do que esse outro vocabulário. Uma coisa interessante, eu acho muito interessante o TextMine, e toda vez que eu estudo, eu observo que tem várias maneiras de você trabalhar com ele, né? Um que eu olho que tem muitas bibliotecas que trabalham com a estrutura sintática, né? Verbo, adjetivo, enfim, né? Mas eu vejo muito pouco uso. Eu praticamente não enxergo nada. Eu não sei se você já chegou a estudar alguma coisa do tipo e qual é a aplicação. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu entendo que você pode fazer uma outra abordagem em cima de como está estruturado o texto, né, e fazer algumas perguntas, só que eu não vi na prática. Eu pesquisei, mas achei muito pouco. Você já chegou a dar uma olhada nisso? Já, uma das coisas que eu sinto falta de não usar isso aí, por exemplo, primeiro é essa história do words. Sim. Porque se eu sei o que é substantivo, o que é advérbio, tal, eu já limo bastante palavras e a minha análise vai ser mais qualificada, digamos assim, mais direta. Eu tenho perdas, óbvio, né? No trabalho de estatística, na hora que você corta dado, você perde um pouco, mas você ganha em síntese das análises e tal. Então, acho que essa seria já um ganho importante. Uma outra coisa, acho que isso influencia na questão do você analisar o grupo que você está trabalhando. Então, se você pega, por exemplo, o uso muito frequente de verbos de um grupo comparado com outro, por exemplo, eu lembro quando o Alckmin foi candidato a presidente, num dos debates com o Lula, um analista político disse, cara, o Alckmin não fala verbo. Ele não fala verbo. Então, isso pode gerar algum sintoma, não sei de quê. Para mim, eu acho que pode gerar problemas de falta de entendimento do que ele está querendo passar. Quanto mais verbo você utilizar, mais você contextualiza melhor a sua frase. Então, acho que isso, por exemplo, poderia ser isso. Mas aí você poderia, por exemplo, comparar os sujeitos. Então, o sujeito A, ele tem uma facilidade muito maior de construir frases mais perfeitas com substantivo, com verbo, com advérbios, né, sendo mais coerentes, com uma estrutura textual mais robusta, mais dentro dos parâmetros da língua portuguesa, e outro, nem tanto, até mesmo a questão da linguagem da internet, o que, né? A letra que substitui a palavra que, VC substitui você. Né? Então, quanto essas palavras que são justamente pronomes, que são advérbios ou conjunções, que não são tão importantes, elas são substituídas por outras palavras. Eu acho que isso, de certa forma, revela a fluidez da linguagem, né, por exemplo, do sujeito. Essa seria uma aplicação que eu imagino gente da linguística mesmo, né, esse tipo de coisa. Pois é. E eu fico imaginando também a possibilidade que vai ter no futuro, quando a gente estiver efetivamente gerando o texto. Pessoal do chat, né? O insumo que você tem de analisar textos e entender estruturas de texto para uma máquina, por exemplo, escrever sozinho o texto. Né? Pois é, eu lembro você ver essas bibliotecas NTL lá do Python, tem muito disso, mas eu não consegui achar aplicação prática. Né? Eu vi que tem mais para o inglês, no português também. Também tem isso, né? Porque o português é uma merda de entender, né? Então entende que é meio complicado mesmo. Mas, na verdade, você comentou no início, lançar aquela abordagem de descobrir, né, de mostrar, né, o rabo dentro do cachorro. Assim, fora desses marcos, né, que você identificou lá, que por exemplo, Lula, Luiz e tal, bateu uma curiosidade de saber quais eram os assuntos que vocês estavam discutindo ao longo do tempo, tirando esses grandes marcos. Sim, essa é uma outra coisa que eu vou fazer uma linha de tempo
de assuntos. Ou seja, tem um objeto, não sei se tu conhece, TimeVis, que você pode, nesse momento aqui, essa palavra era mais frequente, nesse aqui era outra. Na verdade, sim, é a questão de gerar agenda. A agenda era essa nesse momento, a agenda era essa nesse momento, a agenda era essa. É uma coisa que estava na minha roadmap aí. Eu estava uma moda assim no Twitter de colocar aqueles gráficos andando, né? Tipo os cavalinhos, fantástico. Né? De colocar, sei lá, opa, a Venezuela estava na inflação, tipo, sim, vai subindo os gráficos, né? Vi hoje, muito legal disso aí. Isso é colocar aí. É bem interessante mesmo, o GG Animate. É um tema que vai aumentando, depois diminui, depois volta, né? Isso é bem interessante. Tenho mais uma pergunta. Tu mostrou brevemente o teu dashboard que tu fez, né, do Tesouro Nacional. Eu queria saber se você usou alguma conexão com o banco de dados lá ou se você... De novo, ali foi tudo RData. O dado de origem é velha, maldita planilha de Excel, cheia de abas, cheia de problemas, que a gente trata todinho e gera um data frame e exporta aquilo ali com o RData. É isso aí. Mais ou menos. Então, uma pergunta. Só a questão a nuvem de palavras é muito comum utilizar. Você falou muito da teia de palavras, né? O que ela tem, assim, qual a vantagem e desvantagem mais de cada um deles? Porque a teia de palavras, ela mostra como as palavras se relacionam, se correlacionam. Ela usa o mesmo princípio da correlação, da estatística, né? Ou seja, essas palavras, por exemplo, amor barato, que é uma música do Chico Buarque, né? Então, amor barato, eles vão aparecer com muita frequência. Com muita frequência, na hora que aparece a palavra barato, aparece a palavra amor. Né? Então, a gente... E quando... e assim, né? Então, quando a gente percebe que essas palavras vão se relacionando, capaz de cantar o nosso amor barato. Né? Aí outras relações são cantar o nosso amor barato. Então, isso aqui também aparece com muita frequência. De repente, esse barato que está aqui, né, se cantar o nosso amor barato com amor barato, já dá um join aqui nesses dois aids, e aí você forma um cluster com aquelas 5 palavras. Então, com isso aqui, você consegue identificar uma categoria de análise. Nesse caso, foi uma música. Mas no caso do Banco Central, na hora que eu coloquei lá, apareceu lá que com muita frequência aparecia Banco Central, Autoridade Monetária. Então, eu identifiquei de cara, ó, o plano de contas. Na hora que eu analiso essas 4 palavras que estão sempre juntas, banco de contas, plano de contas, reconhece o Banco Central como autoridade monetária. Na hora que aparece pós, pré, cambial, valor e tal, essas palavras, para quem entende do vocabulário de finanças, isso aí está dizendo claramente que está se preocupando com o valor justo de um ativo e de um passivo. Eu usei, rapidinho, usando isso que você estava falando, esse gráfico que você apresenta, as interações entre as palavras, análise de rede, né? Eles usam isso na área ambiental para da rede de movimento, da rede de atores. Isso. Me diz uma coisa, no caso específico eu vi 2 grandes blocos que concentram muita coisa. Ali o que estava se referenciando? Porque o que eu estava querendo entender, quando você estava falando essas coisas, quando você tem uma lógica ou uma filosofia, como você fala, que transpassa, que permeia. Quando você monta um balanço de partidas dobradas de uma empresa e da contabilidade pública, quer dizer, você tem um contexto da formação da sociedade. Por que nasce a contabilidade pública? Já que é uma forma de representar as relações que o Estado tem com os outros atores, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das finanças públicas. Entendeu? Eu acho que uma questão interessante é como analisar, a título de sugestão, como essas coisas estão relacionadas a essa forma de você entender qual que é o papel da finança pública, da economia do setor público, como isso se relaciona com democracia, como isso se relaciona com política pública. Quer dizer, me parece que isso é uma coisa interessante que ultrapassa, ou pelo menos que pode vir a mostrar, o que preside
construto, a forma de construir Claro. o framework do balanço. Exatamente. Inclusive, assim, uma das coisas que a gente pensou em fazer depois é pegar esse balanço e comparar com outras taxonomias também de demonstrações financeiras. Mas aqueles dois, tem como você saber Tem. aqueles dois grupos que se referem? Eu achei interessante porque há um amontoado de relações muito grande, em dois, bem no centro. Vamos ver se ele... Às vezes esse bicho se carrega. Aliás, o Firefox ele não abre. Por isso que ele não está ainda disponibilizado, porque ele não abre no Firefox. Ele dá um pau tão grande que é capaz de desestabilizar a máquina. Porque me parece que você está em cima de uma coisa que é possível você criar vários filhotes. Sim, sim. Então, uma das coisas que a gente estava querendo fazer é justamente comparar o plano de contas do setor público brasileiro com, por exemplo, o plano de contas do setor público da Alemanha. Das SAs. Ou então das SAs. Mas Aqueles dois lá, ó. esse Os aqui, dois maiores. esse aqui E esse outro. Isso. pronto. Isso aqui é o seguinte, esse aqui é a questão do valor justo. Ou seja, você vai Essa questão trazer... do valor justo está ligado muito ao papel da igreja, definindo o que é preço justo, valor justo. E quando se estuda história do pensamento econômico, bate aí. Pois é, talvez base da mesma. E aqui é a questão, aparece muito aqui a palavra municípios, estados, intergovernamentais e tal. Isso aqui é indicando que... Pacto federativo. Pacto federativo, exatamente. Indicando que o plano de contas ele se interessa muito como é que os diversos entes e subentes federativos se relacionam entre si. Tá? Então, esses dois blocos aí explicam isso aí. Eu estava só te dando uma coisa que eu fiz no mundo muito grande é que eles criaram um setor de arquivos, jogaram um monte de parafernália lá no trabalho e precisavam se organizar esse negócio para fazer um tratamento. E eu usei isso daí para categorizar e separar os arquivos automaticamente. Exatamente. Foi bem interessante, porque aí eu categorizei e falei, cara, isso aqui é um grupo de arquivos disso, pelo nome do arquivo. Né? E aí consegui ir categorizando para fazer isso. Né? Então é bem interessante. O próprio tratamento dos arquivos Word estão se jogando muito. A história do Brasil está se perdendo, meu caro. Eu conheço história de municípios onde, por necessidades de decisões políticas, toca fogo. E, na realidade, isso que ele estava falando é fundamental. Sim. É o moderno buscando o tradicional, a história e procurando salvar de uma forma moderna. Exatamente. Mais alguma coisa? Pessoal, eu quero fazer um meia-culpa aqui, que eu mal introduzi o Fernando no começo, né? O Fernando é simplesmente uma das maiores autoridades de R de Brasília, e principalmente por causa do trabalho que eles fazem lá no Tesouro Nacional, que tem um site, mostra o site do grupo aí. O site do grupo deles está muito interessante, com uma série de trabalhos que eles estão fazendo. Vou mostrar o Tesouro Transparente. Isso. É uma coisa bem legal o trabalho que eles estão fazendo lá. E a gente, do Paidar especificamente, quer agradecer muito o Fernando por ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente. Eu super gostaria de fazer um merchandising aqui. Tem esse artigo aqui que a gente escreveu, que mostra o que a gente está fazendo lá no Tesouro Nacional. É um artigo, você colocar essas palavras-chave, medium, suporte, destaques, transparência, Tesouro Nacional, você vai achar esse artigo. Então não tem que decorar, então a gente vê como é que a gente faz para divulgar. Joga isso. lá no grupo. Joga lá no grupo. De novo. De novo, né? E aqui tem tudo, já mostra aqui algumas coisas que a gente fez, e mostra como a gente utiliza o R, mostra como é que a gente consome os dados abertos, então vale uma visita aqui nesse artigo. E aqui é o Tesouro Transparente em si, onde a gente faz apresenta as coisas que a gente produziu. Então esses três grupos, esses três gráficos aqui, esses gráficos aqui são fantásticos, feitos pelo Thiaguinho, esse cara que eu falei que é o papa aí das comunicações visuais, né? Ele adora esse GG Animate aqui, né? A gente fez também as histórias, tem várias histórias aqui. Essa história aqui que mostra como foi feito aqueles gráficos do GG Animate, né? Essa outra aqui, o Ressignificando a Tesouro Nacional, foi o primeiro produto que a gente fez. Ele fala o que é o resultado do Tesouro Nacional, então traz alguns conceitos que você já deve ter ouvido por aí, mas deixa eu passar.
resultado primário, superávit primário, déficit primário. Esses caras todos, os sujeitos aparecem todos aqui nesse resultado Tesouro Nacional. Ótimo, né? Tem os códigos disponíveis, né? Tem os relatórios, ó, aparece o relatório aqui, né, do RTN, né? Com essa, Mostra o código do gráfico lá. aqui, ó. Professor Napinha lá tem código-fonte da construção do gráfico inteiro, então você consegue reproduzir o gráfico lá. Produzir o gráfico. Beleza? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo lá. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado.